que estamos na Tua presença em dia solene agora, terminando, Senhor Deus, esse dia, a Tua presença, louvando e bendizendo o Teu nome. Queremos Te pedir, Senhor Deus, a Tua mão sobre nós, que o Senhor fale ao nosso coração, que possamos, ó Senhor Deus, sair daqui, ó Pai, preenchidos, instruídos da Tua palavra, que o Senhor possa, através da Tua palavra, estar, ó Senhor Deus, imprimindo a Tua imagem, Senhor, em cada membro aqui dessa igreja, em cada, Senhor Deus, ovelha Tua aqui, Senhor Deus, que os nossos ouvidos, os nossos corações possam estar abertos, ó Pai, e que o Teu Espírito Santo fale, Pai, a nós, ó Senhor Deus. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 4. Na semana passada, nós expusemos os versos 17 até o capítulo 4, verso 1, que, como nós vemos aí na nossa Bíblia, ele é um novo capítulo, mas aos nossos olhos está muito claro que ele está relacionado diretamente, ao verso anterior. Mas vamos continuar daqui do verso 1, vamos partir aí do verso 1, e hoje vamos falar somente dos versos 1 até o verso 3. Diz assim: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódica e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que aos auxilies, pois juntos se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Nós vamos perceber que o apóstolo Paulo está chegando ao final dessa carta, e ao final dela nós temos algumas exortações, que são exortações assim, pontuais. Ele vai exortar a igreja, vai dar alguns estímulos, algumas admoestações, e nós vamos começar com essa primeira admoestação, a exortação do apóstolo Paulo, um apelo que ele faz para essas duas irmãs e a esse outro companheiro de jugo, provavelmente Epafrodito, que era ali um dos pastores daquela igreja. Então, o verso 1 diz assim: portanto, meus amados irmãos e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Nós percebemos aqui esse início, se bem que não é bem o início, mas vamos contar como o início do capítulo 4, iniciando Paulo com esse verso. E esse verso, na realidade, representa uma exortação e estímulo aos filipenses daquilo que ele havia falado antes, em vista da vocação celestial, da herança que eles já receberam, e que eles esperam, como nós vimos aí nos versos 20 e 21, por causa dessas coisas, eles deveriam permanecer firmes e inabaláveis diante das hostilidades que foram comentadas anteriormente, do paganismo, diante dos cristãos nominais, que provavelmente são aí os legalistas, os da circuncisão, e os libertinos, que ele chama aqui inimigos da cruz, e diante dos seus próprios corações pecaminosos. Então ele chama aqueles irmãos a permanecerem firmes e a prosseguirem, como ele mesmo diz no verso 12. E a gente vai perceber que o exercício contínuo da fé do crente em Cristo deve ser a fonte de poder para realizar todas essas coisas, para caminharmos, para continuarmos. Então, depois dessa esse carinhoso final, que serve também de introdução para que ele vai falar mais adiante, percebam que há uma ruptura aqui do verso 1 com o verso 2, quando ele diz: portanto, meus amados e muito saudosos, minha alegria, permanecei firme. Rogo assim que serve como um final daquilo que ele vem falando anteriormente,
e uma introdução para a exortação que vai se apresentar agora. Ele vai admoestar duas irmãs em Cristo, Evódia e Síntique. E é interessante porque aqui, mais uma vez, o apóstolo Paulo vai enfatizar a ideia tão essencial e importante no meio do povo de Deus, que é a unidade. Essa é uma ideia extremamente essencial e importante no meio da igreja, principalmente no mundo em que nós vivemos, de completa descrença e hostilidade. Então percebam que esse tema de unidade, ele chama os cristãos ali de Filipos a essa unidade. Ele inicialmente fala dessa unidade lá no capítulo 1, no verso 27 e 28, tocante a vós outros, estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Ele vai repetir no capítulo 2, do verso 2 a 4, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Ele repete isso nos versos 14 a 16, quando ele diz: fazei tudo sem murmurações nem contendas, sinceros, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida, preservando a palavra da vida. E no capítulo 3:1, ele vai dizer isso também: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor, a mim não me desgosta a segurança para com vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Ou seja, ele está, de uma certa forma, reiterando essa ideia, que é uma ideia essencial. Unidade. O corpo de Cristo deve lutar por essa unidade. E agora ele começa essa exortação. Ele diz assim: rogo a Evódia e a Síntique, pensem concordemente no Senhor. Parece que essas duas irmãs em Cristo tinham uma divergência. E aí você tem dois posicionamentos: uma divergência entre si ou uma divergência com a igreja. A maioria dos comentaristas, eu creio que seja isso também, acha que é uma divergência entre elas. Rogo a Evódia e rogo a Síntique que pensem concordemente no Senhor. Quando a igreja de Filipos foi fundada, ou provavelmente na última visita de Paulo a essa igreja, essas mulheres eram colaboradoras do apóstolo Paulo e cooperavam de forma harmoniosa com ele e com os outros companheiros de Paulo na causa do Evangelho. É interessante nós observarmos aqui essa repetição, quando Paulo diz assim: rogo a Evódia e rogo a Síntique. É interessante essa repetição, porque a ideia aqui, é o que parece nessa leitura, ele chama as duas a reverem a sua posição. Parece uma coisa mais individualizada ou direta. Se ele falasse rogo a Evódia e Síntique, é como se fosse um reforço, deixando muito claro que ele está chamando as duas a refletirem individualmente sobre a sua situação, ou a situação em que elas estão vivendo. E assim, com essa expressão individualizada ou direta, Paulo está enfatizando o seu cuidado atencioso com cada uma delas e sua autoestima e consideração que ele tem por essas irmãs. E elas, no caso, deveriam refletir com essa admoestação cuidadosa do apóstolo Paulo, pelo fato de Deus ter sido gracioso para com elas, com relação ao evangelho, com relação à vida delas como um todo, como a vida da igreja também, e que essa pública desarmonia que se instala entre elas não contribui em nada com a causa de Cristo. E o resultado dessa
piedosa reflexão é que no Senhor, orando juntas e confiando nele com determinação, elas voltem a pensar concordemente, a fim de que possam trabalhar conjuntamente, em equipe ali no meio do povo de Deus. E aqui a gente vê uma grande verdade. Qualquer tipo de desarmonia no meio do povo de Deus, que leva duas ou mais pessoas à discórdia, ou seja, a um estado belicoso de desavença, não contribui em nada para o reino de Deus. Nós poderíamos aqui conjecturar algumas possibilidades que motivariam essa desavença. Poderia ser um motivo civil. Estavam envolvidas ali num processo judicial. Ou por causa de um motivo religioso. Nesse caso, se fosse um motivo religioso, é possível que elas tivessem opiniões ou sentimentos diferentes, provavelmente sendo conduzidas pelo que estava acontecendo ali com esses irmãos. A Escritura diz: pensem concordemente no Senhor. E é interessante porque essa expressão vai mostrar que o nosso padrão sempre será Cristo, sempre será o Evangelho. Se o caso ali é uma situação civil, de uma disputa civil, a Escritura nos ordena que devemos levar o caso aos presbíteros da igreja. Olha o que 1 Coríntios capítulo 6, versos de 1 a 7 vai dizer. Primeira Coríntios capítulo 6, versos de 1 a 7. Diz assim: aventura-se alguns de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo ao juízo perante os injustos, e não perante os santos. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Olha as expressões que o apóstolo Paulo usa para mostrar que é uma causa civil. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vou-lo digo: não há, porventura, nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos? O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Sem levar em consideração aqui o que o apóstolo Paulo está falando no caso específico, eu não vou entrar nessa questão aqui, mas percebam aqui que a Escritura está dizendo que esses problemas devem ser resolvidos na igreja. Não existe questões entre os crentes no âmbito civil, ou seja, no âmbito das relações humanas. A igreja não é polícia. A questão criminal é uma outra questão. Que um conselho de homens santos não possa julgar. Apesar das nossas imperfeições, o nosso padrão é a palavra de Deus. Quero contar um caso recente, público, porque e tudo hoje se passa nas redes sociais. Recentemente, um pastor foi acionado na justiça por uma mulher ímpia, porque age assim é ímpia, de uma igreja presbiteriana, que numa entrevista na televisão abraçava a agenda esquerdista e comunista. Aborto, questão da homossexualidade, e
colocou isso no seu, ser público, colocou isso no seu Facebook. Um pastor entrou no Facebook dela e fez um comentário. Recriminando, né? Exortando. O que ela fez? Ela entrou na justiça contra ele. Né? E ele foi acionado na justiça. E iria se defender, é lógico. Mas ele iria entrar com uma representação contra ela na igreja. E provavelmente contra o conselho dessa igreja também. Porque essa é uma questão que deve ser resolvida no âmbito da igreja. No âmbito da igreja. Mesmo porque uma pessoa que abraça uma agenda como essa, ela está indo contra, não a fé presbiteriana, mas a fé bíblica. Que para nós deveria ser a mesma coisa, né? Às vezes até não é, pelas nossas distorções, mas ela está indo contra a Escritura e está dando um mau testemunho, um péssimo testemunho. Eu dei esse exemplo por quê? Porque essas coisas têm que ser resolvidas no âmbito da igreja. Se ela achou que o pastor a ofendeu, ou que ele fez ou aconteceu, ela deveria resolver isso no âmbito da igreja. E nós temos protocolos para isso. A atitude dele foi correta. De publicamente, né? Porque era uma pessoa que é conhecida como está atrelada à igreja presbiteriana. Se bem que Facebook não é lugar dessas coisas, mas... E o engraçado é que um outro pastor saiu em defesa dele, e ela também o acionou na justiça. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Esse seria um exemplo disso. Vergonhoso. Uma pessoa que proclama, se diz uma coisa e proclama algo completamente contrário a essa fé. Mas a questão coisas desse tipo devem ser resolvidos no âmbito da igreja. A Bíblia diz isso. É interessante o que o comentário de Jean Dallier, um pastor huguenote francês do século XVII, faz dos ataques de Satanás, até mesmo contra cristãos exemplares. Ele diz assim: devemos observar que os mais exaltados e excelentes crentes não são sempre isentos de provações e erros. Essas duas mulheres que Paulo menciona aqui provavelmente eram influentes na igreja, uma vez que ele associa a elas o trabalho missionário, o trabalho de desenvolvimento do reino, né? E apesar disso, tinham dado ouvidos, provavelmente, para aqueles que acham que elas estavam sendo influenciadas por esses sectários, a esses homens. Se esse problema estivesse relacionado a esses que estavam aqui pregando um evangelho diferente e criando confusão no meio da igreja, porque é isso que acontece. Toda vez que se prega no meio da igreja um evangelho diferente daquele que é o evangelho bíblico, traz-se confusão. E aí, continuando esse pastor huguenote francês, ele diz assim: então não devemos ficar admirados ao vermos, por vezes, aqueles que tinham trabalhado no evangelho com os apóstolos se desviarem. E nós temos exemplos desses na Escritura, né? Como Demas. Ou mesmo pessoas, continua ele, considerando avançadas na verdade, serem seduzidas por falsos mestres ou por algum motivo estarem em desarmonia com seus pares. E nós temos visto isso. Pessoas do nosso meio, que nós reputávamos por pessoas que tinham um certo conhecimento, e até tinham, né? Um certo conhecimento intelectual, né? E se desviam, vão para o
outro lado, completamente contrário. Larga o evangelho e abraça o catolicismo. Às vezes abraçam outras religiões afros. Você fica assim, não entende como essas coisas... Então ele diz, pessoas que consideramos avançadas na verdade, serem seduzidas por falsos mestres, ou por algum motivo estarem em desarmonia com seus pares, ou vermos pessoas maduras na fé, estarem aí em desarmonia com outros irmãos, por motivos que para nós, mais fracos, às vezes menos conhecimento, são coisas insignificantes. E nós vamos perceber que isso acontece. Acontece. E por que acontece? Acontece porque Satanás, ele é aquele que joga para dividir. E nós somos ovelhas, como a Escritura mesmo nos descreve. Somos frágeis, somos levados por qualquer, muitas vezes, qualquer situação, nos deixamos levar. E nós temos até um exemplo na Escritura do próprio apóstolo Paulo, que por uma divergência de opinião com Barnabé, eles se separam. Aí a coisa parece que foi feia, a divergência entre eles foi grande. E eles, por causa dessa divergência, por causa de Marcos era parente de Barnabé, eles se separam, se distanciam. Aqueles dois que vieram desde ali, de Antioquia, agora eles se separam por uma desavença. Abram aí Atos capítulo 15, verso 36 a 40. E essas coisas não devem nos assustar, porque pessoas como essas não estão isentas de provações e de erros. Olha o que diz Atos capítulo 15, versos 36 a 40. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passa. E Barnabé queria levar também João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. E houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Nós aí vemos que a firmeza e a intransigência do apóstolo Paulo prevaleceu, e que por causa disso houve essa ruptura. Barnabé parece que quer dar uma segunda oportunidade ao jovem Marcos, porque parece que ele pisou na bola, como diz aqui numa linguagem mais clássica o apóstolo Paulo, e ele não achava justo aquele que fraquejou, aquele que no momento em que isso não poderia ter acontecido. E por causa disso houve essa desavença, tal desavença. A coisa parece que foi séria, foi uma coisa simples. Olha o que esse mesmo autor, pastor puritano, fala a respeito disso. Como as lesmas desejam o solo das mais brilhantes flores, assim Satanás e seus ministros se esforçam para espalhar a imundície dos seus erros e da sua extravagância nas mentes mais puras e estimadas. E aí ele está fazendo referência também a esses aqui, tanto os judaizantes quanto os liberais, que causam divisão e causam confusão. Eles têm a ousadia de atacar as estrelas e lançar sua impiedade nos lugares mais altos e mais sagrados do céu. E dessa forma nós podemos concluir que não há pessoas na igreja que não estejam expostas a essa situação. E uma vez que todos nós corremos esse risco, nós precisamos ficar em guarda para repelir o quê? O inimigo
corajosamente, caso sejamos atacados nessa instância. Entre crentes não deve haver discórdia. É isso que a Escritura vai nos dizer. E embora essas mulheres pudessem ser e eram mulheres piedosas e tementes a Deus, todo problema pode ter surgido por ter Satanás semeado a discórdia entre essas duas irmãs. E esse é o espírito de Satanás. Essa é a sua motivação. Ele anseia por conflitos e por desentendimentos no meio do povo de Deus. E não somente no meio do povo de Deus. No mundo, de uma maneira geral. E por isso, olhando para o aspecto delas serem sido inflamadas, provavelmente por esse grupo, sendo uma das possibilidades, ele se veste de quê? De ovelha. Ele se coloca é um lobo com pele de ovelhas entre os santos, para que possam fomentar e causar o que? Dano, algo mal, obstruindo assim o bem. Nós que somos cristãos devemos nos empenhar contra o inimigo, contra o diabo, não lhe dando oportunidade de causar conflitos entre nós. Por vezes é uma palavra mal entendida, se o caso aqui foi um problema entre elas, que fizeram com que elas se separassem, uma palavra mal entendida ou mal falada de nossa parte, que Satanás vai distorcer em nossa mente, auxiliado pela nossa carne, lógico. Precisamos entender que o Deus que servimos é um Deus de paz e unidade, que sente grande desprazer com a discórdia e o desentendimento. George Major diz que o Senhor promete bênção e vida contínuas e eternas, porém, onde há discórdia, não há bênção nem vida, mas apenas condenação e morte. Corações amargos, má consciência, resistência à justiça, falta de fruto e de amor a Deus, falta de amor ao próximo, apenas ira, inveja, ódio, resistência, vingança. Em resumo, um coração mortífero contra o próximo. Em corações como esses, vingativos e ímpios, o Espírito Santo não consegue morar. Não age poderosamente, até que haja o quê? Confissão de pecado. E é um pecado contra o 6º mandamento. Não matarás. E quando nós estamos nessa condição, o que nós precisamos fazer? Nos voltar para Deus, nos arrepender do nosso pecado, pedindo perdão a Ele. Por isso nós precisamos do auxílio do Espírito Santo, que é tão vital para nós. Para que não façamos o quê? Tudo o que queremos fazer, ou seja, o que a nossa carne pecaminosa deseja. E é o que Paulo vai falar em Gálatas, que o Espírito nos foi dado para que nós não demos vazão à nossa carne. Pelo contrário, o Espírito nos foi dado para que ele nos reine, para que ele reine de tal forma em nosso interior que sejamos capazes de vencer as concupiscências, os desejos da carne. E nós precisamos fazer tudo o que está ao nosso alcance para andarmos em harmonia com os nossos irmãos. Porque o corpo de Cristo não pode estar dilacerado ou partido. Abra Romanos, capítulo 12, verso 17 e 18. Parece que a discórdia aqui entre elas, não se sabe o que é, né? Paulo não diz, a Escritura não diz qual é o motivo, diz o que está acontecendo. Poderia ser influenciadas por esses legalistas, por esses judaizantes, por esses liberais, haver discórdia entre elas ou entre elas e a igreja. O que parece mais provável é que havia essa discórdia entre elas,
E aí Paulo quer que a coisa se resolva. Eu me lembrei agora, às vezes, do meu comportamento em sala de aula. Que tem um aluno, o outro lá, um mexendo com o outro, o outro mexendo com um, e eu chego e digo assim, vamos parar. Não, professor, foi ele. Não. Eu falei, não quero saber quem é. Eu não quero saber quem é. Eu não perguntei quem é. Quem é o responsável? Parar. Os dois, parem. Vamos parar com essa briga. Vamos parar com essa discussão. É interessante que é isso que o apóstolo Paulo está nos mostrando aqui. Percebendo que o problema não é o problema. O problema somos nós. Muitas vezes. Olha o que diz Romanos capítulo 12, versos 17 e 18. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçáveis por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Olha o que a Escritura está dizendo. A Escritura está dizendo que nós não podemos permitir que a discórdia e as desavenças estejam presentes em nosso meio. Nós devemos nos esforçar para viver em paz com todos os irmãos. E aí, lá em Hebreus, capítulo 12, verso 14, ele diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O nosso Deus é o Deus de paz. Se Ele é um Deus de paz, só nós servimos esse Deus de paz, a nossa perspectiva sempre é a unidade, a reconciliação. É interessante isso, porque isso tem um aspecto, vou abrir um parênteses aqui, tem um aspecto também que pode se voltar, e deve se voltar, nas nossas relações familiares, entre marido e mulher. É interessante que o pensamento do mundo, ele se modifica. Nós não podemos ser levados por esse pensamento do mundo. Nosso pensamento deve ser moldado pela palavra de Deus. Quando dois crentes entram numa relação, nunca, em momento algum, deve haver a possibilidade de dizer, se não der certo, separa. Isso é impossível de haver. E há um tempo atrás, de uma maneira geral, até no meio da igreja, esse pensamento era um pensamento comum. Entrava-se no casamento sabendo que era uma porta só de entrada. A porta de saída era o túmulo. Então, nessa perspectiva, e olha que interessante, nessa perspectiva, os dois faziam o possível e o impossível para viverem bem. Mas quando essa perspectiva mudou, não na Escritura, mas na cabeça dos homens, o que aconteceu? Já não havia mais segurança ou estabilidade dentro de uma relação como essa. Percebam a seriedade? Não há segurança e não há estabilidade. Não há segurança e não há estabilidade quando nós, como crentes, não entendemos que nós não podemos, de forma alguma, alimentar qualquer sentimento de desarmonia ou de discórdia no meio do povo de Deus. O Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 5, verso 9, ele diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E é interessante porque em um mundo de cessação de paz, em constante inimizade, esta bem-aventurança ela vai revelar a força relevante, vital e dinâmica do cristianismo. Os genuínos pacificadores são todos aqueles cujo líder é o Deus da paz. E a Escritura fala isso de forma recorrente. 1 Coríntios capítulo 14, verso 33, abram aí. Olha o que a Escritura vai dizer. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Abram Efésios capítulo 6, verso 15.
Olha o que a Escritura vai dizer. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Abra 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Esses pacificadores, que somos nós, os crentes, eles aspiram em manter a paz com todos que proclamam o Evangelho da paz e pautam suas vidas segundo o príncipe da paz. E aí, meus irmãos, não devemos, antes rogar a Deus, nesses casos, que Ele nos conceda a graça do verdadeiro arrependimento e fé para aqueles que nos perseguem ou ofendem. Se eles forem cristãos, não é nosso dever orar por eles, sabendo que da mesma forma que o Espírito de Deus age em nós, age também neles. E nós não devemos deixar qualquer noção de justiça retributiva inteiramente nas mãos daquele que é sapientíssimo, que é Deus. Em vez de exercer vingança, devemos retribuir o mal com o bem. Devemos responder aos que nos insultam com graça e amor. A Bíblia em Provérbios diz assim, 25:15, a longanimidade persuade o príncipe e a língua branda esmaga ossos. A pessoa que sofreu injustiça ou foi ofendida, foi magoada, deve tratar esse que o ofendeu ou que o magoou, de forma intencional ou não, com benignidade. Se nós formos atentar para que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12, verso 18, nós vamos perceber que a responsabilidade de viver em paz com todos é uma ordem, mas não é irrestrita. É uma ordem, mas não é irrestrita. Há duas restrições que Paulo faz. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Ou seja, ele está dizendo assim, faça tudo o que estiver ao seu alcance para estabelecer a paz, para viver em harmonia. Isso se encaixa como uma luva no casamento. Faça tudo. Porque você tem uma responsabilidade diante de Deus. E a responsabilidade diante de Deus, no meio do povo de Deus, é viver em harmonia. Mas há duas restrições. Ele diz, se possível. Por que ele fala isso? Porque há circunstâncias sobre as quais é impossível o estabelecimento e a manutenção da paz. Se nós observarmos lá Hebreus capítulo 12, verso 14, que ele diz, seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, vamos ver que ele não advoga apenas a paz, mas também a santificação. E aí nós vamos perceber que a santificação não deve ser sacrificada com o fim de manter a paz, pois uma paz sem santidade não é digna do nome. Se a manutenção da paz subentende o sacrifício da verdade ou da honra, então a paz deve ser abandonada. Eu acho que eu cito isso aqui, dou uns exemplos da Escritura, que a manutenção da paz pressupõe que a verdade e a honra estão em primeiro lugar. Abram aí Hebreus capítulo 10,
verso 32 a 36. Não havia paz na igreja. Por que não havia paz na igreja? Porque a igreja estava lutando contra o pecado. A paz que deveria se estabelecer entre a igreja e o mundo foi rompida. Olha o que diz Hebreus capítulo 10, verso 32 a 36. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentaste grande luta e sofrimento, ora expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos co-participantes com aqueles que desse modo foram tratados. Lembram que nós estudamos o livro de Hebreus, e a igreja estava sendo pressionada ao quê? A abandonar o evangelho, e muitos estavam abandonando. Estavam voltando ao judaísmo, e essa carta é voltada para os judeus, porque os judeus cristãos, eles estavam sendo pressionados, porque no judaísmo eles tinham liberdade de culto, mas o cristianismo era perseguido. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuídes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa consciência, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Percebam aqui que não havia paz da igreja com o mundo. E por que não havia paz da igreja com o mundo? Porque o mundo exigia uma postura em que a verdade e a santidade, para se manter a paz, deveria ser abandonada. Então, nesses casos, a paz deve ser abandonada. Mas não só nesses casos, em aqueles casos bem particulares, bem familiares. Eu acho que todos nós já vivenciamos isso. Pecado no meio da família, e aí nós nos posicionamos contra. Às vezes nem falo, não é muito incisivo não, não concordo, está errado. O mundo desaba sobre você. Seus pais, seus irmãos, seus primos, seus tios se voltam contra você, e não existe mais harmonia na família por sua causa. Sua causa. A culpa é sua. Você que é o desarmônico. Porque você não concorda com comportamentos pecaminosos. Olha o que ele diz, não é que você vai sair brigando com seus pais, com seus parentes, não é por causa disso não, é você se posicionar. Às vezes nós erramos muito, porque fomos batendo boca, queremos convencê-los e até ofendemos os nossos irmãos, nossos pais. Não é dessa forma. Não é dessa forma que nós devemos nos opor ao erro e ao engano. Olha o que diz Lucas capítulo 12, versos 51 a 53. O Senhor fala disso que eu acabei de dizer aqui. Como é que pode ter paz numa família onde o pecado está presente? Como é que eu posso sorrir e abraçar esses meus familiares, e entendo que esse sorrir e abraçar aí não é uma coisa literal, é anuir, e não mostrar insatisfação por determinados pecados ou comportamentos. E é isso que essas pessoas querem. Muitas vezes, da nossa paz. E é engraçado que é da nossa paz, não quer de ninguém. Não quer de ninguém que pense igual a ele. É nós que pensamos diferentes. Que somos radicais, ou mais sensíveis com a palavra. Eles querem a nossa anuência. Não quer do que pensa igual a ele. É engraçado isso, É uma artimanha do diabo mesmo. Supondes que vim para dar paz à terra? Não. Eu vou-lo afirmo, antes divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 12, 2 contra 3 estarão divididos. Pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra.
Então essa é uma restrição. A questão da manutenção da paz. A santidade, a verdade e a justiça. Mas olha uma outra restrição que ele apresenta aqui. Se depender de vós, ele está dizendo, se depender de vós, há situações que requerem o nosso sacrifício para a paz. E nós podemos estar certos de que não devemos nos envergonhar de tais exigências. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para estabelecer e manter a harmonia. E há, em alguns casos, certas pessoas que não estavam dispostas a manter a paz, exceto em condições que nós, como cristãos, não poderíamos aceitar. Em tais casos, Deus não nos faz responsáveis pela ausência de paz. O que a Escritura está dizendo? Ela está dizendo que não pode haver desunião e desarmonia no meio da família cristã, no meio de irmãos, daqueles que fazem parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo não pode estar dilacerado. E nós temos que fazer o possível que estiver ao nosso alcance, com justiça e retidão procedente da verdade, de manter essa harmonia. E isso entre irmãos em Cristo. Você pode trazer isso para onde você quiser, no meio do povo da igreja, que é dessa forma que Paulo está dizendo, a família, o ambiente familiar, o casamento, as relações de amizade, familiares, entre crentes. A Escritura está dizendo que nós, como servos do Príncipe da Paz, somos pacificadores. Como eu gosto de escutar, não pacifistas. Porque não queremos a paz a qualquer custo. Mas a nossa paz é aquela que passa pela honra e dignidade da palavra de Deus. Não há razão para qualquer tipo de discórdia no meio do povo de Deus, entre irmãos. E é interessante que Paulo aqui não quer saber quem está certo, quem está errado. Eu vou falar sobre isso mais adiante. Ele quer que a coisa se resolva. E como é que essas coisas se resolvem? Como tem aquela música, né? A começar em mim. Começa sempre por mim. Sempre por mim. Ah, mas fulano. Começa por mim. De olhar com benignidade, com brandura, com amor, mesmo que a outra parte não se manifeste dessa forma. É o que a Bíblia diz e nos chama a fazer e nos dá condições para fazer isso. Porque se temos o Espírito de Deus, temos porque Ele nos foi dado para que não seja feito aquilo que seja do nosso querer. Mas continuando aqui nessa perspectiva, olha o que diz no verso 3. A ti, fiel companheiro de julgo no Senhor, também peço que aos auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. E Paulo aqui, está dizendo, todos vocês são eleitos de Deus, e elas também. E a gente vê que essas coisas acontecem no meio da igreja, entre os eleitos de Deus. Então nós precisamos parar de ter esse comportamento autocomplacente, medíocre, ou sei, qualquer adjetivo que seja pejorativo, com a ideia de que, mas ele falou assim, desse jeito comigo,
mas ele poderia ser assim, mas ela poderia ser... Acaba com isso. Não existe isso no meio do povo de Deus. Não existe justificativa. O nosso desejo e a nossa perspectiva tem que ser aquela mesma perspectiva de um casal que se casa com uma mente cristã e diz assim: o divórcio, a separação, não é uma palavra que existe no nosso vocabulário. Nem sei o que isso significa. Porque quando houver uma dissensão, quando houver uma diferença, que vai haver, a perspectiva não é: eu quero ganhar a disputa e ter razão. Não, vamos nos reconciliar. O propósito é nos acertar. Não interessa quem tem razão. Não interessa quem está mais certo ou quem tem mais errado. O importante é a busca pela reconciliação. Provavelmente esse aqui a quem Paulo se refere, como eu falei anteriormente, era Epafrodito. E uma coisa nesse trecho nos mostra, interessante, em certas situações nós vamos precisar recorrer a uma terceira pessoa para trazer a paz entre irmãos. Eu sempre digo que quando não é possível estabelecer a paz entre você e uma outra pessoa, há necessidade de mais alguém, porque essas coisas nós precisamos resolver. Se há alguma coisa que causou qualquer desavença, ou qualquer ruído, ou rumor na nossa amizade ou na nossa relação, nós precisamos resolver. Às vezes não precisamos nem resolver com a pessoa, precisamos resolver com nós mesmos. Com si próprio, melhor dizendo. A resolução do problema está aqui. Eu não preciso nem comentar ou chegar e dizer para aquela pessoa que ela me magoou, que eu não gostei e tal, porque às vezes o problema está aqui em você. E não nela. E não na outra pessoa. Que pode estar também, é lógico. Perceba que esse alguém, esse fiel companheiro de julgo, era uma pessoa também reconhecida por elas como uma pessoa idônea. Ele foi indicado pelo apóstolo Paulo para auxiliar essas irmãs em suas dificuldades, em que? Em manter a paz. E parece que a intenção de Paulo não era que ele julgasse quem estava certo ou errado. E por vezes nós vamos perceber que as questões em que nós nos envolvemos não são questões que devem ter alguém certo ou alguém errado. Mesmo porque em situações como essa, as duas partes podem ter suas razões e queixas como legítimas. O que devemos fazer é perdoar, é ir em direção à reconciliação e não simplesmente ganhar uma disputa, como eu falei, como um casamento. Quando as diferenças surgem, nós vamos perceber que cada um tem a sua razão e o seu motivo, e que os dois podem estar certos, como também podem estar errados. E apesar de tudo, esses devem esquecer o mal feito que o outro lhe fez. Perdoar, amar, seguir em frente, porque aquela pessoa vale muito mais do que qualquer disputa ou razão que nós tenhamos. É interessante que Paulo chama aqui as duas a refletirem, cada uma sobre a sua própria situação. Rogo a Evódica e rogo a Síntica, e parece que ele não quer estabelecer aqui uma vitória de alguém, né? Mesmo porque em situações como essas, elas estão demonstrando completa derrota. 1 Coríntios capítulo 6, verso 7. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Isso não quer dizer que você não possa ter divergências ou desarmonias dentro de casa, na igreja, mas que essas coisas vão ser decididas, vão ser resolvidas naquele momento quando surgem.
Porque quando elas se estabelecem e prolongam-se, aparece aqui o que Paulo está dizendo. É derrota para nós. E percebam que nesse texto aqui, nesses casos, a necessidade e importância de se manter a paz no meio de Deus é essencial, apesar de sermos irmãos em Cristo, é essencial que essas coisas não aconteçam. Mas apesar de sermos irmãos em Cristo, essas coisas acontecem. E quando essas coisas acontecem, quando a falta de harmonia muitas vezes se instala, apesar de sermos irmãos em Cristo, nós precisamos recorrer ao perdão. A falta de harmonia muitas vezes vai passar pela falta de perdão. E nesse caso também nós temos instrução da parte de Deus. Abra Mateus capítulo 18, versos 21 a 35. Percebam como a Escritura vai mostrar, nesses textos que foram apresentados, a necessidade e a importância de se manter a paz no meio do povo de Deus. Por quê? Porque corpo de Cristo não pode estar dividido, não pode estar dilacerado. E harmonia não significa que todos pensam igual. Eles devem pensar igual naquilo que é o fundamental, ou seja, a revelação. Não posso pensar diferente disso. E a nossa unidade passa por isso. Nós comungamos das mesmas verdades essenciais, nós comungamos da mesma revelação, nós cremos nessa revelação, então devemos ter unidade. E o fundamento é esse. Mas isso não quer dizer que nós vamos pensar igual em tudo. Mas a harmonia está aí. E você pensar diferente, ter uma posição diferente, uma ideia diferente, e você conviver. Porque aquilo que deve pautar a unidade no meio do povo de Deus tem como fundamento a palavra. Então eu não posso crer ou ter harmonia com alguém que acha que Cristo não é Deus. Não é um exemplo. Eu não posso ter harmonia com alguém que não acredita no inferno. Um exemplo. Não dá para você. Em coisas essenciais. Olha o que diz Mateus capítulo 18, versos 21 e 35. E nós vamos perceber uma coisa está atrelada com a outra. A falta de harmonia, muitas vezes, é falta de perdão. Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes 7. Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher e os filhos, e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverentemente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo compadeceu-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Essa dívida aí é mais ou menos assim: um está devendo 1 milhão, o outro está devendo 100 reais. É mais ou menos isso. Um está devendo 1 milhão, o outro está devendo um salário mínimo. É uma discrepância assim. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos,
que lhe devia 100 denários, e agarrando-o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um a seu irmão. Existem alguns imperativos, muitos imperativos na Bíblia. E o que são imperativos? Ordens que nós não podemos negociar, que o Senhor exige de nós, porque essas ordens refletem a benignidade, a bondade e a misericórdia dele na nossa vida, como nós estamos vendo aqui. Esse homem que devia muito, a ideia é que essa dívida impagável é a dívida que nós temos com Deus e que em Cristo Jesus foi paga. E que porque ou por causa dessa dívida nós devemos perdoar todos aqueles que nos devem, porque a dívida que nos foi perdoada é maior do que qualquer coisa nesse mundo, ou de qualquer pecado, ou de qualquer brutalidade hedionda que alguém possa fazer contra nós. Porque os homens podem ferir e matar o corpo, mas o único que tem poder para lançar em eterno sofrimento é Deus. O que nós podemos tirar daqui? Nós já falamos e já aplicamos no decorrer do texto. Mas percebam a importância que é a unidade e a harmonia no meio do povo de Deus. Nós lemos ali no Salmo 122, haja paz em ti, ó Israel. Em que? Nós temos que ter paz entre nós, porque nós somos servos do Deus da paz. Nós precisamos ser pacificadores. A discórdia é uma característica do diabo. E ele vem para dividir, para separar, para destruir. E esse tipo de comportamento demonstra a nossa pecaminosidade, a nossa miséria, o nosso pecado, que precisamos subjugar constantemente. Quem aqui já não passou por uma situação como essa? Todos nós. Mas hoje você sabe como esse texto, ou como um outro texto do Senhor Jesus que ele fala, se acerta antes com aquele que você está devendo, antes que chegue o verdugo, você seja entregue ao verdugo e seja lançado na prisão. A Escritura está dizendo que nós não podemos, no meio de nós, no meio do povo de Deus, não pode haver discórdia, desunião ou ódio. Nós devemos viver em harmonia e amar o nosso próximo. É uma ordem. E quando nós entendemos que esse é um princípio, a exemplo do casamento, esse é um princípio de que eu vou entrar numa relação como essa e na minha cabeça a ideia de ruptura, separação, divisão, desavença, ela não se encontra no meu vocabulário. Essas coisas vão acontecer, mas elas vão precisar
ser resolvidas. Nós não podemos alimentar esse tipo de coisa no meio do povo de Deus. A unidade é essencial na vida do povo de Deus. E eu acho interessante isso, porque Paulo não está preocupado com quem está certo, com quem está errado. Eu já, como pastor, já aconselhei muitos casais, e às vezes eu sento assim para conversar com os casais, eu fico olhando assim e falei, o que eu estou fazendo aqui? Porque você fala, e porque você fala passa assim, a pessoa não está, sabe, é como se eu estivesse falando que ele estivesse passando por entre a pessoa, ela não está prestando atenção, ela não quer saber. Ela quer ver só que ela está certa, ela quer ver só a sua posição, ela quer ver só que ela tem toda a razão e a outra pessoa está completamente errada, não tem nada de justo que ela está pleiteando. E o outro lado a mesma coisa. E o grande problema, o nosso problema, numa disputa como essa, é não perceber que nós temos que buscar o quê? A reconciliação e a harmonia. Não é se eu tenho razão ou se fulano tem razão. É onde eu errei. Em que eu errei. Essa é a nossa perspectiva. Numa situação como essa. Porque nós não vamos conseguir estar em harmonia com os nossos irmãos quando estamos olhando para os erros deles, que eles têm, mas são eles que devem reconhecer esses erros e mudar. Eu tenho que reconhecer os meus. Isso não quer dizer que você não possa exortá-los, não possa adverti-los. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que no âmbito da disputa, da discórdia, você só olha para o outro. E a preocupação de Paulo aqui é que cada um olhasse para si e se reconciliasse. E que muitas vezes isso só vai ser possível com uma terceira pessoa. Auxiliando, como ele diz assim, que as auxilie para que juntas possam voltar à harmonia. Eu vou terminar a nossa pregação aqui. E eu gostaria que você tivesse em mente aquilo que é a Escritura e tivesse essa perspectiva. Tirasse isso do seu vocabulário, discórdia ou desunião. E todas as vezes que você tiver um embate, ou que alguém falar alguma coisa, seja intencionalmente ou não intencionalmente, e que possa ofendê-la ou ofendê-lo, que você olhe nessa perspectiva. Se houve uma ruptura, busquem reconciliação. Se depender de vós, tende paz com todos os homens. Faça o possível, o que está ao seu alcance, para buscar a reconciliação. Porque essa é a vontade de Deus para os seus filhos. E agora me ocorreu um exemplo interessante, né? Eu, como pai, muitas vezes vi a briga, desunião entre os irmãos, pequenos e tal, aquela coisa toda, e você quer o quê? Você não tem prazer. Lucas tem razão, Davi não, Israel tem razão, Davi não, Davi tem razão. Você não está preocupado com isso. Por mais que você queira estabelecer a justiça, o que você está preocupado? Que a desavença, que a desunião, que o desamor não exista e que eles se reconciliem. Esse é o maior desejo do Pai. Ele não está interessado numa disputa. Lógico, entendam, né? Eu estou querendo dizer quem está certo ou quem está errado. Mas que eles busquem a reconciliação, se arrependam dos seus pecados e perdoem mutuamente. Vamos orar.